Temos opinião. Bandeirantes. Rádio Bandeirantes. Apreciar um bom vinho não é em qualquer lugar que você encontra. No Famiglia Gianni, todas as quintas-feiras, das 19 às 23 horas, você ouve o melhor do jazz. Sem cobrar cover artístico, você pode harmonizar um bom vinho, bons pratos com uma boa música. Tudo isso é entregue em um ambiente acolhedor e muito charmoso. Famiglia Gianni, da nossa família para a sua família. Consumidor, muitas vezes, a qualidade do combustível que você coloca no tanque do seu veículo pode ser tão diferente quanto o preço que você paga por ele. Por isso, procure abastecer em postos de sua confiança e exija sempre o cupom fiscal. É seu direito e a sua garantia. Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e Região. Acesse recap.org.br. Você está ouvindo o Rádio Bandeirantes Campinas. ZYO 260, FM faixa estendida 85,7. Rádio Bandeirantes, fechada com você, fechada com a verdade. Manhã Bandeirantes. Oferecimento. Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e Região. Acesse recap.org.br. Famiglia Gianni, da nossa família para sua família. E WK Radar, a gestão da empresa em suas mãos. Acesse wk.com.br. 10 horas da manhã, 34 minutos. Muito bom dia, uma excelente sexta-feira para você que até agora ficou com o Circuito Imobiliário de volta amanhã. Reapresentação a partir das 10 horas. Edição inédita na sexta-feira que vem, também depois do Jornal Gente. Estamos chegando com Manhã Bandeirantes e até às 11h30 da manhã você é meu convidado, você é minha convidada a saber o que de mais importante acontece na região metropolitana de Campinas, falando em FM 85.7 pelas plataformas digitais do Grupo Bandeirantes de Comunicação, como o aplicativo Bandplay, o portal bandmulti.com.br e o nosso canal do YouTube. Transmissão já iniciada direto dos nossos estúdios aqui no Jardim São Gabriel, em Campinas, em youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas, de onde falamos com os trabalhos técnicos de Leandro Lopes na mesa de som, Danilo Capucci na central técnica e a coordenação do Gil Kleber. Manhã Bandeirantes começa com uma informação que movimenta nesta manhã de sexta-feira. Policiais militares do BAEP e promotores do GAECO. É uma operação do Grupo de Atuação Especial de Repressão ao Crime Organizado que nesta manhã desarticulou um possível plano para matar o promotor de justiça do GAECO, Amaury Silveira Filho. 2 empresários foram presos em bairros nobres de Campinas. A repórter Lucimeire Ramalho está conosco ao vivo às 10 horas e 36 minutos para falar mais sobre essa movimentação que ainda acontece na cidade de Campinas. Muito bom dia para você, Lucimeire. BAEP e também do GAECO, do Ministério Público, né? Veio à tona essa informação, segundo o promotor Marco Rioli, que está à frente das investigações, essa informação de que estaria sendo arquitetado um plano para matar o promotor do GAECO, o doutor Amaury Silveira Filho. Essa informação, Heitor, chegou até os promotores há cerca de 2 dias, e a partir daí eles se aprofundaram na investigação para conseguir que fossem aí autorizados mandados de busca e apreensão, também de prisão. Esses mandados foram autorizados e eles cumpriram na manhã de hoje, em 2 endereços de Campinas, onde moravam pessoas ligadas aí ao ramo de veículos. Nesse momento, inclusive, nós estamos aqui na Avenida Abolição, né? Justamente em um espaço que funcionava como um espaço para venda de carros de luxo. Agora o espaço está fechado, fechou no comecinho desse ano aqui, justamente depois de uma investigação dos homens, né, do GAECO, dos promotores, para chegar até essas pessoas aí e apurar esses delitos de organizações criminosas, tráfico de drogas e lavagem de dinheiro. A partir dessa operação chamada Linha Vermelha, viu, Heitor, que acontecia então por meio dos promotores, o dono desse local aqui onde nós estamos acabou tendo que fechar o espaço. Segundo o promotor que está à frente do caso, o Dr. Marco Rioli, ele acabou ficando com o prejuízo e a partir daí, então,
teria começado a ser arquitetado essa questão para matar o doutor Amaury, né, armar uma emboscada e também uma pessoa ligada aí ao alto escalão também da Polícia Militar. Hoje, então, eles visitaram 2 endereços de pessoas envolvidas, né, nesse crime, né, arquitetando esse crime, colocando dinheiro para que se comprasse carros, para que se comprassem armas, também armas de grosso calibre para serem utilizadas, e eles cumpriram esses mandados. Um deles, no bairro Cambuí, em Campinas, que é o homem que foi preso, é o dono desta fábrica, desta loja, né, de veículos onde nós estamos aqui, e um outro no condomínio Alphaville, também em Campinas. Foram, então, 2 mandados de prisão temporária e 4 mandados de busca e apreensão. E no endereço do Cambuí, viu, Heitor, mais um homem foi preso porque, assim que os policiais chegaram no apartamento, o genro deste homem investigado acabou jogando um celular pela janela, então ele também foi levado para a delegacia. Segundo o doutor Marco Rioli, a intenção era justamente parar a investigação dos promotores, viu, Heitor? Colocar ali um medo nos promotores para que eles parassem de investigar e, na cabeça deles, parar de dar prejuízo, né? Justamente porque acontecem várias apreensões. Essa loja, por exemplo, aqui, que era uma loja utilizada para lavagem de dinheiro, a loja teve que ser fechada. Então, era meio que para dar um cala-boca aí. Que é o Sérgio Luiz de Freitas Filho, conhecido como Mijão, que estaria foragido na Bolívia. Então, ele também estaria no meio aí desse grupo, né, justamente para tentar matar, então, o promotor. Aqui nessa loja onde nós estamos agora, inclusive o doutor Amaury esteve presente aqui, entrou na loja, eles achavam que aqui dentro da loja já fechada pudesse ter dinheiro, armamento guardado, mas aqui eles não localizaram nada. Nos endereços que eles visitaram pela manhã, celulares foram apreendidos, computadores, material que pode ser utilizado para a continuação dessa investigação. Então, agora já finalizando todo o processo, os presos foram levados para a delegacia, viu, Heitor? E segundo o doutor Marco Rioli, o promotor responsável, as investigações vão continuar, porque mais pessoas, eles acreditam que façam parte aí desse grupo que estava arquitetando, então, a morte desse promotor, e ele falou justamente dessa ação rápida, né, por meio de uma denúncia anônima, uma informação que chegou para os promotores de que esse plano estava sendo arquitetado, eles conseguiram agir rápido e tirar, então, essas pessoas de circulação. O cenário poderia terminar de um jeito bem pior, né, Heitor, se eles não tivessem agido rápido e chegado até essas pessoas que foram presas hoje, né? Eu volto aí com você. Sem dúvida nenhuma, Lucimere Ramalho continua acompanhando essa operação importante nesta sexta-feira. Volta 1h na tela da Band, no Acontece, com a apresentação da Laís Peçanha, com as imagens do repórter cinematográfico Wilson Esmanhoto. Cobertura completa também às 5h30 no Brasil Urgente e às 6:50 no Band Cidade com Walter Sena. Numa semana importante de combate ao crime organizado. Ontem nós assistimos de perto também, com desdobramentos aqui na região de Campinas, as 3 operações em tempo real de autoridades do Brasil para combater a lavagem de dinheiro do PCC em empresas que estão articuladas com o mercado financeiro, principalmente com as chamadas fintechs. São situações diferentes, mas que escancaram a mesma coisa. O fato de que o crime organizado, que nasceu dentro de uma penitenciária aqui no interior de São Paulo, em Taubaté, lá na metade dos anos 2000, ele se expandiu de uma forma que faz ligações fortes com poderosos, com pessoas que têm dinheiro, com pessoas que usam seus recursos para lavar os recursos do crime organizado, justificando assim a movimentação de tráfico de drogas, tráfico de armas e tudo mais que a gente sabe que envolve essas atividades ilegais. Na edição de hoje ainda do Manhã Bandeirantes, a gente volta a esse assunto com todas as novidades para você que acompanha a ARB. Vamos trazer mais informações para esta sexta-feira, afinal de contas tem muita gente já também se organizando para o final de semana e tem muita gente nas estradas nos dando carona pelas ruas, avenidas, rodovias que cortam o nosso interior de São Paulo. Você que segue pela rodovia Anhanguera e nos dá carona pelo FM 85.7, muito obrigado pela sua audiência e seguindo para a capital paulista, você ainda vai enfrentar um trechinho de congestionamento,
na passagem por Jundiaí entre o quilômetro 61 e 60 e na chegada à capital paulista, o trânsito está fluindo um pouco melhor, apenas 1 quilômetro de lentidão do KM12 ao quilômetro 11. Na rodovia dos Bandeirantes o cenário não é diferente, o motorista faz boa viagem sentido capital e no sentido interior não há nenhum ponto de lentidão. Para quem está na rodovia SP-340 Campinas-Mogi, também são boas as condições de trânsito. A partir de hoje também muita gente pegando estrada para Olambra com a Expo Flora, que ontem recebeu até visitantes famosos e vai ser assim também nos próximos dias. Aliás, hoje tem uma edição especial do Band Mulher com a Nath Luquezzi e com a Lari Lopes, direto de Olambra na Expo Flora. E o trânsito está indo bem para aquela região se você também vai seguir viagem nas próximas horas. Já no corredor Dom Pedro I, seguem as obras da concessionária no trecho da rodovia Dom Pedro que passa por Atibaia. A interdição é na pista sentido Campinas, no quilômetro 83. O motorista encontra o trânsito mais lento nesse trecho. Já na Zeferino Vaz, a SP-332, o trecho entre Paulínia e Campinas, ainda segue com a interdição de passagem inferior no trevo de Betel do quilômetro 119. Os motoristas que saem do bairro e vão seguir para Campinas devem fazer o retorno no quilômetro 121, no trevo do Laranjão. Quem vem para Campinas, saindo de Paulínia, vai acessar o bairro, precisa passar pelo quilômetro 116, no trevo do Real Parque. Nos outros pontos, a rodovia Dom Pedro I, com boas condições e boa visibilidade também nesta manhã de sexta-feira. E o final de semana tá cheio de atrações para você curtir aqui na cidade de Campinas, de todas as maneiras que você imaginar e com atividades para toda a família. Por exemplo, amanhã, nesse sábado, dia 30, é o Dia Internacional da Onça Parda e a Mata de Santa Genebra faz um passeio especial em parceria com um grupo de pesquisa GeoJet, promovendo uma oportunidade de você conhecer um pouco mais sobre esse patrimônio de Campinas. Das 9 da manhã às 11h30 da manhã, tem caminhada de 2 quilômetros pela trilha até o Laguinho de Sanã, além da observação em locais frequentemente utilizados pela onça parda, também conhecida como sussuarana. A participação é gratuita, mas as vagas são limitadas e você pode se inscrever num link que está disponível no portal bandmulti.com.br. Outra atração, também planejando o final de semana, é uma atividade que acontece no centro de Campinas, na região central. E sobre essa atividade, a gente vai falar nesse momento aqui no Manhã Bandeirantes com um dos organizadores dessa que será a edição 2025 do Reflexo Social. Organizado na Igreja Presbiteriana de Campinas, entre 8 da manhã e 4 da tarde, vão ser oferecidas atividades recreativas para crianças, contação de histórias infantis, orientação jurídica, cortes de cabelo, atendimentos de saúde e também encontro religioso. Tudo isso gratuitamente em plena Rua Bernardino de Campos, no número 636. Nosso convidado presente aqui nos nossos estúdios é o Iago Ferrari, um dos organizadores do Reflexo Social 2025. Iago, muito bom dia, obrigado por atender o nosso convite, conversar com o nosso ouvinte. E como é que está a expectativa para esse evento que amanhã eu tenho certeza que vai movimentar a região central de Campinas? Bom dia para você. Muito bom dia, Heitor. Um prazer estar aqui e ter a oportunidade de compartilhar um pouquinho aí do que temos planejado aí como igreja, né, como organização, para esse evento que as expectativas são muito altas, né? Temos trabalhado aí já há alguns meses para a realização desse evento, envolvendo várias áreas da igreja, né? E para nós tem sido um privilégio ver a igreja se movimentando, né, com o objetivo de servir a comunidade, servir aqueles que precisam e movimentar ali, cada um podendo contribuir, não somente com recursos financeiros, né, com algumas pessoas nos ajudando, mas também podendo ter pessoas dispostas com as suas habilidades, né, cada uma dessas áreas que estão aí disponíveis, estarão amanhã disponíveis, são áreas de pessoas da igreja que estão dispostas a servir, né, e ajudar as pessoas ali do centro de Campinas que tanto precisam. As atividades são exclusivas para quem é da comunidade da igreja ou para
toda a cidade de Campinas? Para toda a cidade de Campinas, né? O objetivo ali é que os membros da igreja estejam ali para trabalhar. Não é uma atividade que nós estamos observando, assim, pensando que as pessoas da igreja irão ali desfrutar, né? Mas é uma atividade que a igreja está estendendo os braços para poder servir a comunidade, aqueles que precisam, né, de orientações, né, de um tempo ali de recreação para os filhos, né, parentes. Né? Então a gente está pensando justamente, né, em servir a comunidade, aqueles que não são da igreja. Né? E as pessoas da igreja estarão ali como voluntários, podendo servir e ajudar nesse trabalho. Conosco nos nossos estúdios aqui na Rádio Bandeirantes Campinas, nosso colega jornalista da Band Mais TV, também do microfone da Rádio Bandeirantes, Edson Souza. Muito bom dia para você, Edson. Bom dia, Heitor. Eu tava com saudade já. Ô, Iago, bom dia, viu? Obrigado por você ter vindo aqui. Eu queria perguntar a você o seguinte, se foi feita uma divulgação grande para que as pessoas pudessem comparecer, saber que está acontecendo esse evento, porque a igreja está localizada perto do Mercadão, ali há um trânsito muito grande de pessoas, mas as pessoas não param ali, elas vão e transitam só por ali, né? Saber então de você se foi feita alguma divulgação para que as pessoas ali saibam desse evento. Sim, a divulgação a gente tem focado bastante nas redes sociais, né? Inclusive junto com a equipe ali de mídia da igreja, né? Nós nos organizamos inclusive para tentar impulsionar, direcionando ali para as pessoas da região central, para que consigam ter acesso ali a pé, né, na nossa igreja. Então tem sido feito isso com a parte de mídia, uma equipe inclusive direcionada aí para tratar do reflexo social. Além disso, na semana passada, no sábado, algumas pessoas da igreja, inclusive alguns dos voluntários que estarão amanhã lá, se Deus quiser, estiveram também fazendo uma panfletagem. Nós integramos por volta de 2.400 panfletos na região central de Campinas, né, em toda a parte ali, desde da Benjamin Constant até a Andrade Neves, né, fazendo um quadrado ali, até por perto ali da Moraes Salles, né, fazendo uma entrega de panfletos ali massiva, né, com um pessoal que vai estar ali servindo junto com a gente. Alguns até que não poderão estar, né, estavam ali disponíveis também. Mas os veículos principais que a gente tem pensado é ali ao redor com os panfletos e a rede social, né? E agora aqui também podendo fazer essa divulgação para os nossos ouvintes também. Eu sei que no último reflexo, Heitor, muitas pessoas procuraram, principalmente a área jurídica, porque para você, eu sei que você tem muito advogado, mas não é fácil você ter acesso a um advogado. E ali você pode, ele não vai fazer nenhuma separação aí de casal, nada, mas ele pode dar uma orientação para você saber que caminho você pode buscar, né, Iago? Sim, exatamente, né? Nós teremos ali advogados e também uma novidade, né, junto ali dentro dessa parte de orientação e informação jurídica, né? Teremos também um contador na parte da manhã, podendo ajudar também ali com alguma questão que pode envolver algo mais específico da parte de contabilidade, né? Então teremos tanto essas pessoas podendo direcionar, né? Não se trata de uma consulta, né, por assim dizer, né, mas sim um momento de informação ali, que muitas vezes é um detalhe que está faltando para a pessoa resolver alguma questão jurídica ali, né? Então teremos essa tenda ali também. Serão inclusive 8 tendas que estarão ali no estacionamento da igreja, e uma delas estará ali com advogados e um contador também podendo ajudar. E muitas dessas ações, elas acontecem com essas dúvidas que as pessoas chegam, da questão jurídica, de orientação de diversos temas, e às vezes também um espaço para a família, um espaço para a criança. Muitas vezes falta isso por parte do poder público em grandes comunidades aqui em Campinas. Sim. A ausência do poder público faz com que essas pessoas às vezes não tenham onde levar o filho no final de semana, ou não tenham condição de procurar um advogado. Como é que você entende que pode ser o papel da igreja, não apenas a igreja que você faz parte, mas da religião como um todo, de justamente entrar nesse lado da vida de uma pessoa, de uma família, onde às vezes o Estado é carente? O que você entende que é também uma missão de igreja, trazer essa pessoa que às vezes não tem o amparo do poder público? Eu vejo que tem total ligação, né? A palavra de Deus, ela nos mostra em diversos aspectos, né, das orientações que nós queremos que o aspecto nosso religioso como cristãos, que envolve esse cuidado com o necessitado, né? Tem uma passagem muito legal no livro de Provérbios, capítulo 14, versículo 31, que fala que ao cuidar do necessitado, nós estamos honrando aquele que criou também o necessitado, né? Então, aquele que nos criou, ele recebe honra quando a gente trabalha, né, pensando no necessitado, além de vários outros textos, até alguns conhecidos, né, aquela famosa passagem de Jesus, dizendo que quando a gente está ajudando o necessitado, a gente está fazendo isso para o próprio Jesus, né? E esse aspecto até mesmo de lazer, pode ser um detalhe, mas assim, às vezes uma família necessitada não tem condição de levar o filho num shopping, num parque,
né, e podendo participar de um evento como esse, promovido pela igreja, né, nós podemos proporcionar essa oportunidade, né, e é claro, né, não pensamos somente que isso irá resolver, nós queremos que existe algo além disso, né, e a igreja está ali estendendo a mão, e é claro, dando a oportunidade da pessoa saber que a igreja está ali, né, e poder conhecer, né, do evangelho que nós temos ali podendo apresentar. Esse aspecto que o Heitor falou é interessante, porque muito tempo atrás, eu acho que as igrejas acabaram abandonando um pouco essa prática. Havia muitas celebrações, muitos cultos em praças públicas, né? Não só para pregar a palavra, mas para apresentar também o trabalho, dizer, olha, nesse bairro, nessa localidade tem essa comunidade, você pode usufruir desses encontros. E agora, depois de... Há muito tempo já não tem mais essa prática, né? Mas eu quero saber se vai ter música, Iago, porque a música, ela entra pelo ouvido, vai no coração e acaba... Às vezes a pessoa está passando por ali e fala assim, tô ouvindo uma música, o que é? Vai lá, por causa da música, acaba sendo beneficiado. Sim, teremos uma tenda ali com um momento ali de cânticos, né, e tudo, um pessoal que vai estar cuidando disso. Inclusive a tenda que a gente estava como organizando ali, uma das tendas que vai ter maior quantidade de pontos de energia, justamente pensando numa estrutura ali, principalmente na parte da manhã, com a nossa equipe de louvor ali, conduzindo esse tempo ali, né, e poder, é claro, festejar ali junto, né, com esse momento ali, não é somente para ser um evento parado, né, mas é um evento que a gente quer trazer alegria ali, né, por meio também da música ali, né, com certeza terá. Nós estamos conversando com o Iago Ferrari, um dos organizadores do evento Reflexo Social, que acontece amanhã em Campinas, das 8 da manhã às 4 da tarde, na rua Bernardino de Campos, 636, no centro, organizado pela Igreja Presbiteriana de Campinas. Muitas vezes, Iago, ações como essa que vocês têm esse cunho de trazer a comunidade, de dar um espaço para a família, de lazer. Cai numa restrição que as pessoas têm, até um certo receio, de se tornar um ato político. A gente sabe que hoje isso não tem como negar. Muitas igrejas estão diretamente ligadas a movimentos políticos, a partidos políticos. Essa é uma preocupação de vocês também, não misturar as coisas. Quem for amanhã vai acompanhar um evento religioso ou vai encontrar um evento político? Porque isso restringe muitas pessoas a irem em locais como o Reflexo Social. Sim, de fato, né? Ainda mais num contexto nosso hoje, não somente em Campinas, mas de maneira geral no Brasil, um momento tão polarizado, né? De fato, uma importância muito grande que a gente tem dado justamente de não atrelar a nenhum cunho político, partidário ou ligação qualquer, né? É de fato uma ação única e exclusivamente pensada por pessoas da igreja, pensando em pessoas da igreja que serão voluntárias como forma de servir a comunidade. Algo que é evidente, e até no momento que a gente entrega os panfletos, faz as divulgações, sem de forma alguma ocultar o papel ali de organização da igreja, é que de fato o nosso objetivo maior não é somente um serviço à comunidade, né? Nós, como cristãos, nós entendemos que além desse recurso que está sendo oferecido nesse evento, nós queremos que a pregação do evangelho é o motivo principal. Então a tenda que nós mais ansiamos que as pessoas desfrutem é a tenda de oração, é o momento da pregação da palavra, mas é claro, isso com total liberdade. A pessoa que for participar, está nos ouvindo agora ou irá divulgar para alguém, pode ficar tranquilo que não haverá nenhum tipo de constrangimento, seja por parte política ou até mesmo religiosa da nossa parte. Se a pessoa quiser ir lá, inclusive até lembrando aí, recentemente nós tivemos uma organização por parte dos voluntários, teremos pipoca e suco também que será oferecido ali, apesar de não ter nada ligado aqui a... Pula-pula, vai ter? Vai ter pula-pula também. Oh, meu Deus. Vai lá no pula-pula. Pula, infláveis. Certeza. Né? Mas a pessoa que for participar pode ficar tranquila que ela de forma alguma será constrangida. Não, você só pode desfrutar desse serviço se você passar na tenda de oração, se você votar em algum candidato, não tem nenhuma ligação. O nosso objetivo é servir a comunidade, é claro. Aqueles que se interessarem poderem conhecer um pouco daquilo que a igreja tem pregado como mensagem. Estou pensando que é um combo, né, Heitor? Você leva a criança, tem comida, tem refrigerante, tem pula-pula e você ainda pode tirar umas dúvidas jurídicas. Olha que bacana. Todo mundo aproveita o evento que começa amanhã, 8 horas da manhã, Rua Bernardino de Campos, 636, no centro da cidade. Nós conversamos com o Iago Ferrari, um dos organizadores do evento Reflexo Social, que está na agenda das atividades gratuitas amanhã na cidade de Campinas. Iago, muito obrigado por atender nosso convite, conversar aqui no Manhã Bandeirantes. Sucesso para você amanhã e fique à vontade para fazer o convite aqui para todos que estão nos acompanhando. Agradeço novamente aí o convite, de fato o privilégio de poder explicar um pouquinho do que a gente tem pensado amanhã.
E esperamos que aqueles que estão nos ouvindo possam participar e desfrutar, né, de cada um desses serviços aqui. Um reforço especial com relação às equipes de saúde, gostaria só de ressaltar, teremos várias especialidades que estarão ali presentes, podendo nos ajudar também com essa parte de orientação médica. Então, além de que foi muito bem colocado pelo Edson, a parte jurídica, muitas pessoas às vezes têm alguma dificuldade em alguma área específica aí médica, teremos também esse atendimento forte ali, uma das maiores equipes que estará também amanhã lá presente conosco. Venham participar, vocês não irão se arrepender. Se tiver pressão alta, pode ir também. Opa, vai lá que vai ter o pessoal medindo também. Ah, que bom. Edson Souza, às 10:07 da noite, no Band Cidade. Ele está no bloco de esportes. O último bloco do Band Cidade é dedicado aos esportes. Essa semana vocês estavam dando um show com os carrinhos de Ponte Preta e Guarani, mostrando a corrida da classificação ali. Superprodução hollywoodiana. Eu vou falar aqui, elogiar aqui o Walter Senna, não é porque é chefe não, mas ele arrumou ali agora, rapaz, um recurso. A gente coloca o carrinho dentro do estúdio. É sensacional, o carrinho com o mascote. O mascote faz tchauzinho. Você não pode deixar de assistir o Band Cidade, o bloco de esportes ali, 7h15, mais ou menos, 7h10, 7h15. Você vai ver aí a criação do Walter Senna nesse nosso bloco de esportes que está caindo no gosto da galera. Viu, e aos finais de semana tem o Band Entrevista com Edson Souza, também com o Thiago Dantas, jornalistas aqui do Grupo Bandeirantes. Qual será a atração desse final de semana? Oliveira Andrade, grande narrador esportivo. Oliveira Andrade é do Grupo Bandeirantes. Ele tá afastado agora, cuidando de um problema de saúde, mas já está voltando a narrar no Band Esportes e vai contar as histórias aí. Claudemir de Oliveira Andrade, o nosso Zorro. Tem o horário já do programa ou a gente vai descobrir? Domingo nós vamos passar 6h30 da manhã. 6h30 da manhã. E já tem pauta para a próxima semana, Edson Souza? Semana que eu ia fazer um segredo aí, mas semana que vem nós vamos iniciar o mês de setembro, que é o mês do rádio, né, do radialista. Nós vamos ouvir então um radialista importante, que é da nossa região, da cidade de Jundiaí. Não sei se você conhece, já ouviu falar. Ele chama Adilson Fredo. Eu cresci ouvindo ele no rádio. Cresceu ouvindo, então. Em casa também. Radiodifusora, né? Exato. Então ele vai estar conosco aqui na segunda-feira. Eu e o Thiago Dantas vamos gravar, falar um pouco do rádio, do romantismo do rádio. Esses meninos aqui nem tinham nascido ainda. A gente já trabalhava. Leandro tinha, hein? Leandro já tinha. Será? Leandro é ouvinte de Adilson Fredo desde criança. Eu tinha um amigo aqui do Durval Biondi, época que não podia falar cueca, tinha que falar roupas brancas no rádio. É impressionante. Tudo isso nós vamos gravar com o Adilson Fredo na segunda-feira e depois no final de semana a gente informa que horário esse programa vai pro ar, viu, Heitor? Só para finalizar aqui, Edson, sua participação, o ouvinte Edmilson, ouvinte de todas as manhãs. Grande Edmilson. Ele diz o seguinte: olha só, a Nath Luquezzi está na Expo Flora. Nath Luquezzi mais Expo Flora igual a convites para os ouvintes. Será? Essa missão está a cargo de Edson Souza. Parceiraço. Deixa eu falar uma coisa para você. Obrigado, Vitor. Eu também estou na fila para conseguir os convites. Até agora eu não ouvi falar nada, mas vai chegar. Não, uma hora chega. E vale a pena, o evento é muito legal. E se tivermos sim essa promoção, claro que vocês vão ser os primeiros a saber. Missão para Edson Souza, a partir de agora, buscar esses convites. Muito obrigado. O intervalo rápido aqui no Manhã Bandeirantes. Na volta a gente segue com o giro da informação. Walter Senna também conosco nos estúdios e a sua mensagem pelo 19971021493. Você está ouvindo Manhã Bandeirantes. Oferecimento Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e Região. Acesse recap.org.br. Família Gianni, da nossa família para sua família. E WK Radar, a gestão da empresa em suas mãos. Acesse wk.com.br. Consumidor, muitas vezes, a qualidade do combustível que você coloca no tanque do seu veículo pode ser tão diferente quanto o preço que você paga por ele. Por isso, procure abastecer em postos de sua confiança e exija sempre o cupom fiscal. É seu direito e a sua garantia. Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e Região. Acesse recap.org.br. Os Donos da Bola, com Carlos Batista. Reúne as últimas notícias e lances dos times do interior paulista. Cobre os principais campeonatos da região, seja no campo ou nas quadras. De segunda a sexta, a partir do meio-dia, na tela da Band+.
A atividade do jornalismo é uma atividade profissional que envolve pessoas treinadas para a apuração dos fatos e para entender se efetivamente aquilo ali é ou não uma notícia a ser levada para o telespectador, para o ouvinte, para o internauta. Se não, qualquer um vira, de qualquer maneira, propagando fatos e podendo provocar a destruição de pessoas, de vidas, o que a gente tem visto cada vez mais no Brasil e no mundo. Duvide, cheque, não espalhe fake news. Grupo Bandeirantes, respeito pelo fato, respeito por você há 86 anos. Intervalo rápido, já estamos de volta no Manhã Bandeirantes às 11 horas da manhã e mais 3 minutos. Seguimos juntos até às 11h30, quando nossa área chega com o timaço de Carlos Batista. Pontualmente às 11 da manhã e 30 minutos você terá as informações do Guarani, da Ponte Preta. E amanhã tem bola rolando na tela da Band, hein? Amanhã você vai ter as emoções do jogo que vai decidir o caminho do Guarani para a próxima fase. Eu tenho certeza que o Guarani vai classificar, mas eu também tenho certeza que o torcedor do Guarani, essa noite, vai ter dificuldade para dormir. Mesmo enfrentando o lanterna do campeonato, a gente sabe como o coração do torcedor fica aflito até a bola começar a rolar. E amanhã às 5 da tarde tem Tombense e Guarani na tela da Band com a narração de Carlos Batista. Se o Guarani vencer, nada tira o Bugre da 6ª posição e segue em busca da classificação. Da classificação já vai ter conseguido, mas segue em busca do acesso. E no mesmo horário, tem Ponte Preta e Londrina. A rodada toda acontece amanhã às 5 horas da tarde. Você vai ter as duas partidas aqui no microfone da Rádio Bandeirantes com a equipe mais premiada do rádio do interior do Brasil, a equipe de Carlos Batista. Tombense e Guarani às 5 horas da tarde. Ponte Preta e Londrina no mesmo horário. A Ponte está classificada, a Ponte está pensando já na segunda fase. Pro Guarani é tudo ou nada e as duas equipes bugrinas também terão... As duas equipes bugrinas não, porque uma ficou pelo caminho, né? A Copa Paulista, o Guarani já foi eliminado. Mas as duas equipes bugrinas agora são uma só. O que tinha de reforço na equipe do Guarani da Copa Paulista já faz parte do elenco do time da Série C, principalmente Ryuta Takahashi. E no caso da Macaca, tem desfalques amanhã. A equipe vai receber um Londrina que também já está classificado, mas eu tenho certeza que o torcedor estará presente no estádio Moisés Lucarelli, incentivando a Ponte, que vem de uma boa vitória contra o CSA. O ouvinte da Rádio Bandeirantes tem um recado para você neste momento. Você sabe que muitas empresas, elas buscam o ERP. O ERP é um sistema de gestão que cuida também do financeiro da sua empresa. Muitas vezes, ao procurar um ERP, a empresa acredita que é só a parte financeira que vai ficar sob responsabilidade desse sistema de gestão. O Ricardo, que é CEO da Dierberger, uma indústria de fragrâncias, também pensava assim. Só que a empresa começou a crescer, os processos começaram a ficar mais complexos e a operação já não cabia mais nas planilhas. Foi aí que a Inovar ASC apresentou para ele a solução de produção do WK Radar. Hoje, o WK Radar acompanha toda a operação, da chegada dos pedidos ao desenvolvimento dos produtos e lá na frente com a avaliação dos clientes. E claro que o financeiro também faz parte desse trabalho. Tudo amarradinho em um só lugar. WK Radar, o ERP, que não é qualquer ERP, acompanha a operação da sua indústria de ponta a ponta e que você também pode ter acessando wk.com.br. wk.com.br. Com o WK Radar, você tem a automação e a integração dos processos da sua empresa, colocando tudo em ordem. E aqui na região de Campinas, se você quiser tirar dúvidas, saber mais como funciona o WK Radar, quanto é que isso vai agilizar os processos da sua empresa, você pode procurar a Inovar ASC. O telefone de contato DDD é 19 3291 9650. 3291 9650. WK Radar é a gestão da sua empresa em suas mãos. Bandeirantes.
11 horas da manhã e mais 7 minutos. Hoje, sexta-feira, os termômetros em Campinas deram uma bela diminuída em relação ao início da semana e o veranico agora deu tchau de vez aqui para RMC. Neste momento, 21 graus, segundo os termômetros do CEPAGRE da Unicamp, e com a umidade relativa do ar na casa dos 70%. O vento está fraquinho, 6 km por hora, a temperatura tende a subir nas próximas horas, pero no mucho. Nesta sexta-feira, o tempo permanece instável e tem previsão de chuva que pode vir de fraca a moderada em toda a RMC. Há a possibilidade de ocorrência de raios e rajadas de vento moderada, que também podem vir mais fortes no final da tarde. O sol vai ficar entre muitas nuvens em alguns momentos. Temperatura máxima prevista para hoje em Campinas é de 24 graus. Ontem nós batemos quase 30, durante a semana 31, então agora 24 graus. E para amanhã, a temperatura vai dar uma subidinha, máxima para sábado de 27 graus, mas as condições são muito parecidas. Possibilidade de chuva ao longo do final de semana. Tem informação também para você que circula pelas ruas e avenidas aqui de Campinas e tem algumas obras que estão programadas e que a gente tem que se organizar. Hoje, por exemplo, tem uma obra da Comgás que bloqueia um trecho da rua Novotel, no bairro Três Marias, que fica no distrito de Nova Aparecida. A interdição já começou às 7 horas da manhã e segue de forma ininterrupta pelos próximos 20 dias. E a prefeitura já avisa, dependendo das condições climáticas. Se chover, a obra tem que ser paralisada e o prazo vai se estender um pouco mais. A via fica fechada já desde hoje, no trecho entre a rua Sebastião Polo e a rua Oeste. A INDEC programou desvios pelas vias Júlia Lopes Pinheiro, Maria Aparecida dos Reis Neves e pela própria Rua Oeste. O bloqueio não interfere na operação de linhas do transporte público que atendem à região. Já para o final de semana, a INDEC já organiza uma interdição a partir de amanhã. E atenção, você que mora ou trabalha na região do Jardim Nova Europa. A interdição é no cruzamento da Avenida São José dos Campos com a Baden-Powell, região movimentada, mas onde há necessidade de uma obra da Sanasa. O bloqueio começa amanhã, a partir das 8 horas da manhã, e segue até as 4 da tarde. Só que a obra só vai terminar no dia 5 de setembro, também conhecido como sexta-feira da semana que vem. Como ali o movimento é muito intenso, principalmente na Baden-Powell, a partir de sábado e até sexta-feira que vem, a interdição vai ser sempre das 8 da manhã às 4 da tarde, para fugir do horário de pico da manhã e do horário de pico do fim da tarde e começo da noite. Depois desse horário das 4, o trecho vai ser liberado para circulação de veículos e só fecha novamente no dia seguinte. Essa obra é o remanejamento de uma rede de esgoto na região. E os agentes da INDEC fazem a reserva de vagas para que assim seja garantido o tráfego durante o período de obras. Então, na madrugada de sábado, de hoje para amanhã, já vai ter a tal reserva de vagas na rua Otávio Rocha, entre a Avenida Baden-Powell e a Admar Maria. A intenção é coibir o estacionamento de veículos no local e agilizar o trânsito pelos desvios durante os dias de obra. O que é reserva de vaga? É colocar cone, é colocar cavalete para não deixar os veículos ali estacionados. Senão a pessoa para por ali, vai fazer as atividades do dia e o carro atrapalha as equipes da Sanasa. Então, já na madrugada de hoje, rua vai ser fechada, o cruzamento vai ser fechado, as vagas vão ser interditadas e as obras vão ter continuidade. 11 horas da manhã e mais 11 minutos, a Polícia Civil de Campinas procura pelo homem que matou o dono de uma residência onde ele morava. Eu vou traduzir essa história para você porque ela é inacreditável. O rapaz tinha um imóvel aqui em Campinas e ele alugou para o dono de uma adega. Esse comerciante não pagava o aluguel. Foram ali pelo menos 3 meses de atraso. E aquela cobrança natural de quem é o proprietário. Aí eles conversaram por telefone, a conversa foi tensa, e o dono do imóvel disse: eu vou aí na sua adega amanhã pela manhã para a gente
conversar olho no olho e você me pagar aquilo que está devendo. O dono da adega não gostou dessa cobrança. E na hora em que o proprietário do imóvel chegou, o morador, que não pagava o aluguel, sacou uma arma da cintura e ali mesmo deu o primeiro disparo. A vítima correu, estamos falando de Avenida Suassuna, a 100 metros do 9º Distrito Policial, que naquele horário ainda não estava aberto. Abriria um pouco depois. Ele corre e se abriga em uma loja de bicicletas. O rapaz estava trabalhando ali, viu um outro correndo na direção dele, se esconde no canto. E aí o dono da adega, que estava com 3 meses de salário de aluguel atrasado, que não pagava o que devia, descarregou a arma toda e matou o dono do imóvel. Ele ainda está foragido. E o repórter Igor Val fala pra gente a respeito das buscas e como as imagens de câmeras de monitoramento ajudam a esclarecer essa história. Imagens que você que acompanha a gente pelo canal do YouTube também vai conferir a partir de agora, Igor. Oi, Heitor. Um homem identificado como Diego, de 40 anos, foi morto a tiros dentro de um estabelecimento aqui na Avenida Jorge Tibiriçá, no bairro Jardim das Oliveiras, na cidade de Campinas. Heitor, o autor desse crime é o dono dessa distribuidora de bebidas aqui atrás de mim. E a história, Heitor, começou aqui. Para a gente entender melhor o contexto, o dono aqui dessa distribuidora de bebidas teria alugado um imóvel que também fica aqui nessa avenida. O dono desse imóvel é a vítima, Diego, de 40 anos. O autor do crime, Heitor, morou ali por um tempo, não pagou ali os aluguéis e teria já saído dessa casa. E segundo as informações, o dono do imóvel, vítima desse caso, Heitor, veio até aqui o estabelecimento para cobrar esse valor não pago. A gente tem até uma informação que já teve discussões durante a semana e eles tinham combinado de acertar esse valor. Então, Heitor, por volta das 10 horas da manhã, a gente tem até as imagens da câmera de monitoramento que mostram como foi esse caso. Dá para ver, Heitor, que o autor do crime está falando no telefone dentro dessa adega. Quando o Diego chega, a vítima chega até o local, ele olha, pega a arma na cintura e atira algumas vezes contra esse homem. Mesmo ferido, Heitor, ele conseguiu correu aqui pela calçada e entrou em um outro estabelecimento para pedir ajuda, tentar se socorrer. Esse estabelecimento, Heitor, é uma bicicletaria. Dentro ali a gente tem outras imagens da câmera de segurança, dá para ver que ele entrou correndo, tentou se esconder ali em um canto desse local, só que o autor do crime foi atrás, também entrou e atirou, Heitor, mais 8 vezes, cerca de 8 vezes, nesse homem, Diego, de 40 anos, que não resistiu a esses ferimentos e morreu aqui mesmo nesse local, nessa avenida movimentada aqui na cidade de Campinas, Jorge Tibiriçá, na região do bairro Jardim das Oliveiras. O autor desses disparos, Heitor, fugiu logo em seguida. Os policiais militares foram acionados, vieram até aqui. Essa rua, Heitor, até ficou interditada ali um trecho para a Polícia Militar, a Polícia Civil, também a perícia fazer esses primeiros trabalhos de investigação. Quem passou aqui pela via viu como estava movimentado. Também muitas pessoas, moradores, passando por aqui, falando com a gente que é a primeira vez que esse caso acontece aqui, é uma via muito tranquila, também assustados com tudo o que aconteceu, um homem executado dentro de um estabelecimento. E, Heitor, por volta ali da 12:30, a rua voltou a ser liberada, o corpo foi retirado pela equipe do CETEC, foi encaminhado ali ao IML, a perícia também recolheu alguns pertences, entregou para a família e essa investigação, Heitor, agora continua. Nesse momento, os policiais estão na rua cumprindo diligências para tentar encontrar o autor desse crime, que já foi identificado, Heitor. É o dono dessa distribuidora aqui de bebidas. O homem, então, que teria alugado o imóvel, não pagou o aluguel e, quando foi cobrado, atirou no dono desse imóvel, Heitor. Um caso, então, que assustou os moradores aqui
da região, que até conversou com a gente, Heitor, deu algumas informações, falou que esse valor do aluguel, os familiares falaram que o valor desse aluguel girava ali no preço de R$ 2.500 e também R$ 3.000. Em caso, então, de muita comoção, os familiares estavam aqui também sem entender o que aconteceu, não esperavam por essa história, numa avenida muito movimentada, na luz do dia, aqui na cidade de Campinas. Heitor, eu volto com você. Muito obrigado, Igor Val. Novidades sobre esse assunto a gente conta para você. 13h no Acontece, 5h30 no nosso Brasil Urgente. Vamos girar a participação do nosso ouvinte às 11h18, agradecendo as mensagens que chegam de áudio, de texto, e o Adriano Vermelho escreve pra gente. Somos um país que, se quiser mesmo ser grande, tenta ser grande, mas me diga como, se nossos poderes hoje também nossas maiores fraquezas são. Temos no executivo um presidente que fala demais e dedica-se a promover para se manter no poder. Um legislativo que nunca esteve tão carente de figuras preparadas, tanto moral quanto intelectualmente falando. E um judiciário que vive no inatingível Olimpo das decisões, com seus nababescos salários e devolvendo muitas vezes arrogância, parcialidade e decisões estapafúrdias. Ele cita aqui, o Adriano Vermelho, uma que aconteceu na cidade de Sorocaba, de soltar um traficante em flagrante com 200 quilos de drogas. Eu já vou contextualizar para você essa história que o Adriano está contando. Ele diz: acho que o sonho de ser uma grande nação ainda está no estágio de pesadelo. Bom dia, feiticeiros do bem, que tentam transformar o dia de nós trouxas, entre aspas, está referindo-se ao termo usado no Harry Potter, em algo tolerável. Eu gostei dessa comparação. Muito obrigado pela mensagem. A história da liberação de um traficante com 200 quilos de droga parece mentira, mas isso aconteceu e eu vou contar para você os detalhes, porque o próprio juiz diz que errou na decisão, mas aí o cara já estava na rua. É sério que eu tô te contando, meu amigo, minha amiga do Manhã Bandeirantes. A história não tá ligada a essas operações recentes, tá? É uma outra história de tráfico de drogas, de uma operação de combate à chegada de entorpecentes ao interior de São Paulo, a partir também de facilitações que vão ser investigadas, porque estamos falando de 200 quilos de pasta base de cocaína. Foi na cidade de Itu. O juiz Marcelo Salmaço concedeu liberdade provisória a um homem que foi preso com 200 quilos de pasta base de cocaína. Isso foi no dia 20 de agosto. A pasta base, para quem não está habituada com o termo, ela é como se fosse a matéria-prima para a cocaína e para o crack. Então, ao invés das facções criminosas trazerem para o Brasil o produto já pronto, eles trazem os tijolos de pasta base. E aqui tem o processo de refino, de batismo, e o que sobra vira crack. Ponto. Resumindo, é bem isso. Desses 200 quilos, você pode ter certeza que isso aí ia multiplicar 4, 5 vezes depois dessa refinaria toda. Só que o que aconteceu? Ele manteve o suspeito em liberdade provisória depois de corrigir a sentença no início da semana. Ele foi solto na audiência de custódia porque, segundo a decisão judicial, a quantidade de droga apreendida não foi exacerbada. Ainda na primeira decisão, o réu é descrito como primário, com bons antecedentes e que não integrava a organização criminosa. A decisão da liberdade provisória causou indignação nos meios policiais. O secretário de Segurança Pública, Guilherme Derrite, se manifestou, inclusive, publicamente e definiu a decisão como absurda. E depois ela foi corrigida e foi citado que o texto foi publicado por um engano, porque é a íntegra de um texto modelo utilizado para concessão de liberdade provisória em situações de tráfico ilícito de entorpecentes. Então ele pegou um texto base, fez o famoso copia e cola, Ctrl+C, Ctrl+V, e na mesma decisão citou que a prisão em flagrante é legal e que a quantidade de drogas é de elevada monta. Ou seja, ele criou uma contradição no texto que colocou esse homem em liberdade. Talvez um despacho anterior de alguém que tenha pego com poucas porções
Só que aí ficou esse caso folclórico do cara tá com 200 quilos de pasta base de cocaína e o juiz dizer que não é uma quantidade suficiente para configurar tráfico. E que não tem como comprovar uma ligação com uma facção criminosa. O cara trouxe 200 quilos de pasta base para consumo próprio. E não tem ligação com facção criminosa. Ele entra com 200 quilos de pasta base na região, mas isso não tem ligação com facção criminosa. Quanto à conversão da prisão em flagrante, o juiz citou alguns artigos do processo penal e a decisão foi retificada. Diz que o crime foi cometido sem violência ou grave ameaça à pessoa. Ah, então tá tudo certo. Ainda na decisão corrigida, são citadas medidas cautelares como comparecimento em juízo a todos os atos processuais a que for intimado e a proibição de se ausentar da comarca sem autorização judicial. Pode ficar tranquilo que ele vai cumprir isso sim. A essa altura do campeonato, ele nem no Brasil deve estar mais. 11 horas e 23 minutos. É surreal o que acontece aqui nesse país. Mensagem de áudio do nosso ouvinte para você. Bom dia, Heitor. Bom dia, Nath. Nath tá lá em Olambra, né? Isso. Heitor, uma vez eu falei para você sobre esses prédios de alto luxo que tem em Campinas aqui, né? Uhum. Que talvez tinha a mão do crime organizado, essas coisas. Cara, se você se investigar, se a Polícia Federal investigar, vai achar alguma coisa. Quem diria que os caras tinham um esquema na parte de posto de gasolina, distribuição, comprou fazenda, comprou isso e aquilo. 52 bilhões, fora o que eles não deram para o governo, que foi 23 bilhões de imposto que não pagou. Onde que está esse dinheiro? Está investido aonde, Heitor? Aonde? Fala para mim, Heitor. Né? Então, pode ver, sempre alguma coisa, quando a Polícia Federal vai desencadear alguma coisa, ela bate na porta de Campinas aqui. Campinas, Paulínia, né? Aí você descobre que tem fábrica de armamento aqui. Isso aí é só o fio da meada. Se os caras investigar bem, vai ter muita coisa. Né? Vai ter político envolvido, vai ter juiz envolvido. Que nem esse juiz que liberou o cara lá com 200 quilos de pó. Você acha que o cara é o quê? Você acha que não está envolvido? Para com isso. Para com isso. É inocente quem diz que não está envolvido. Aí pega um cara aqui, esses dias aqui, a polícia pegou 2 caras aqui fumando um baseado aqui na frente da minha casa aqui. Os caras socou a bota. O policial deu um murro na costela do cara, que até eu senti a dor aqui de casa que eu fiquei vendo. Eu não filmei porque não... A polícia tem que fazer o serviço dela, entendeu? E é isso aí. Então, Heitor, com certeza esse monte de prédio, esse prédio que está construindo aqui de luxo em Campinas, tem algum envolvimento com o PCC também. Eu acredito, tá? Não estou falando das pessoas que vendem, das coisas que constroem, mas tem o dedo, porque os caras, eles têm... Os tentáculos deles estão para todo lado da sociedade brasileira. Alexandro Centro, um abraço, Heitor. Muito obrigado, Alexandro. Esse ano de 2025, muitas máscaras estão caindo e o secretário da Receita Federal, Robson Barreirinhas, afirmou que a onda de críticas a fake news nas redes sociais sobre a instrução normativa da fiscalização do Pix contribuiu para a ocorrência de lavagem de dinheiro e fraude por meio do sistema financeiro. Você lembra quando surgiu a proposta para que as fintechs, os bancos digitais, pagassem as mesmas contas que os bancos físicos e que as instituições financeiras pagam? E aí surgiu a fake news de que o Pix ia ter a taxação. Isso foi em janeiro. Foi baixada uma norma da Receita Federal estabelecendo a vigilância sobre as transações da modalidade a partir de R$5.000. E aí começou uma gritaria nesse país. Vão taxar o Pix. Devido à forte repercussão negativa, o governo recuou, deu aquela pipocada que nós criticamos aqui na época, inclusive. Segundo a Receita Federal e o secretário da Receita Federal, se aquela lei tivesse sido aprovada, alguns crimes de janeiro para cá já poderiam ter sido evitados. O principal artífice da campanha contra a instrução normativa foi o deputado federal Nicolas Ferreira, do PL, que não foi citado pelo secretário. Agora, a grande mídia foi citada por ele. Aspas. As operações de hoje mostram quem ganhou com essas mentiras, com essas fake news, o crime organizado. Mostram que, independentemente das intenções, as pessoas que espalharam aquelas fake news, aquelas mentiras no início do ano, ajudaram o crime organizado. Não significa que estão junto, não significa que estão inseridas, mas que às vezes são usadas como massa de manobra. Isso vale também para a imprensa,
que compra pauta às vezes sem ter a compreensão do todo, mas porque vai num barulho e depois não entende o que está por trás de uma operação que tinha a intenção de desarticular o crime organizado, mas acabou caindo em mais uma narrativa política e mais uma vez muita gente ficou com cara de que, ué, e agora? Pra que lado eu vou? 11h27, eu vou pro lado da informação e pro lado do Brasil Urgente às 5h30 da tarde, porque agora tá chegando o lado do spot da Rádio Bandeirantes Campinas. Vem aí o Nossa Área, o timaço de Carlos Batista já está a postos para você não perder nada de importante. Segunda-feira estamos de volta, time completo a partir das 10 da manhã com os trabalhos técnicos de Leandro Lopes na mesa de som, Danilo Capucci na central técnica e com a coordenação do Gil Kleber. Um grande abraço para você e continue na RB. Manhã Bandeirantes. Oferecimento Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e Região. Acesse recap.org.br. Família Gianni, da nossa família para sua família. E WK Radar, a gestão da empresa em suas mãos. Acesse wk.com.br. O conhecimento que transforma pessoas e a sociedade. Difundir, propagar os fatos e mais do que isso. Investigar, explicar e opinar. No mundo com tantas mídias, tantas fontes de notícias, nos colocamos a serviço da informação honesta, confiável, de credibilidade. Somos a Rádio Bandeirantes. Priorizamos o que é relevante, valorizamos as diferenças, transmitimos informação e temos opinião. Bandeirantes. Rádio Bandeirantes. Consumidor, muitas vezes, a qualidade do combustível que você coloca no tanque do seu veículo pode ser tão diferente quanto o preço que você paga por ele. Por isso, procure abastecer em postos de sua confiança e exija sempre o cupom fiscal. É seu direito e a sua garantia. Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e Região. Acesse recap.org.br. Aprecie os sabores da Itália no restaurante com a vista mais bonita da cidade. Aqui, cada prato é uma verdadeira experiência, criada com paixão, tradição e um atendimento que faz você se sentir em casa. Tudo isso entregue em um ambiente acolhedor e muito charmoso. E para levar nossas massas artesanais para sua mesa, visite nossa rotisserie ou peça pelo delivery 19 3294 2087. Família Gianni, da nossa família para a sua família. Você está na Rádio Bandeirantes, no seu rádio, no aplicativo Bandplay e também no YouTube.